vídeo de hoje eu venho compartilhar com você como está a nova organização das minhas 3 estantes. Mas é claro que antes de começar a compartilhar tudo que acabou sendo alterado por aqui, eu preciso te lembrar de se inscrever lá no canal, deixar o seu joinha se você gosta desse estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu estou compartilhando esse tipo de conteúdo, principalmente agora que eu estou trabalhando 100% de casa. Eu sei que, assim como eu, vários outros leitores também gostam de mudar a organização da estante de acordo com o momento literário que você está passando, seja aquele momento literário em que você está lendo mais romance ou lendo até mesmo mais fantasia, você está naquele momento que você praticamente muda a decoração da sua estante. Então aqui nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho quais foram as mudanças que aconteceram nessas 3 estantes, mas se você é aquele tipo de leitor que gosta de conhecer os detalhes do que tem ali nas estantes de outros leitores, temos tour pelas estantes aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, que é um tour completo mostrando cada detalhe dessas estantes. Esse vai ser um tour, eu diria, um pouco mais rápido, porque eu só vou mostrar mesmo a organização, o que foi alterado e também o motivo pelo qual eu decidi fazer essa mudança aqui antes do próximo ano começar, porque eu costumo fazer essa mudança sempre no primeiro mês do próximo ano, mas 2020 não é um ano comum, por isso decidi já fazer toda essa alteração, mudança e colocar alguns dos meus autores favoritos aqui em destaque nessas 3 estantes. Então vamos começar esse tour mostrando as mudanças que aconteceram nessas 3 primeiras prateleiras das estantes, que são as prateleiras que têm assim uma decoração bem diferente se comparada com as demais aqui que ficam nessa parte de baixo dessas 3 estantes. Então o que eu fiz aqui em cima foi realmente trocar algumas séries, então eu tinha The Kiss of Deception como evidência, e eu acabei mudando um pouquinho o meu gosto literário, também tenho autores agora que eu gostaria de colocar mais em evidência nas minhas estantes, séries que se tornaram as minhas séries favoritas, mesmo que tenham sido séries que eu já li há um tempinho, então aqui eu acabei mudando toda essa primeira parte aqui, com exceção dessa estante do meio, que foi uma estante que continuou realmente com o mesmo processo de decoração, mas nas demais eu acabei fazendo essa mudança. Vamos então para a primeira mudança que aconteceu por aqui. Essas 2 prateleiras antigamente estavam com outros livros em destaque, então aqui na parte de cima eu tinha a trilogia The Kiss of Deception, que ficava em destaque porque são livros com capa dura, com uma diagramação muito bonita, e aqui ficava toda a série de Harry Potter, que acabou sendo, né, mudada para cá. E aí o que eu fiz aqui foi colocar primeiro em destaque Julia Quinn, que ficava naquela prateleira, mas eu só coloquei aqui em destaque os livros da Julia Quinn, porque na outra ela tinha outros livros, por exemplo, né, que acabavam seguindo esse mesmo gênero literário, então aqui eu deixei realmente uma prateleira só para Julia Quinn, e aí eu coloquei em destaque também essa série que foi lançada recentemente por ela. Há outros livros que eu já fiz a leitura, que são livros que fazem parte de outras séries, mas foi tudo no formato digital, então aqui eu coloquei todos os livros físicos, inclusive essa edição muito bonita que veio com essa caixa aqui, né, comemorativa, que se eu não me engano não está mais disponível, mas eu acabei fazendo uma prateleira só para Julia Quinn, até mesmo porque teremos a série da Julia Quinn agora na Netflix, ou seja, quem não conhece o trabalho dessa autora vai começar a pesquisar mais sobre o trabalho dela, principalmente a série Os Bridgertons, porque é uma série que provavelmente, né, esperamos que não decepcione e que fará muito sucesso, ou seja, as pessoas vão começar a buscar mais sobre o trabalho da Julia Quinn e, é claro, se apaixonar pelas histórias, assim como quem já leu a série completa de Os Bridgertons acabou ali se apaixonando por todos os personagens. Já nessa segunda prateleira eu acabei colocando todos os livros ali que fazem parte das séries da Sarah. Então temos aqui Corte de Espinhos e Rosas, que em breve teremos o próximo livro que será lançado em 2021, Trono de Vidro, que foi uma série que eu terminei de ler recentemente e entrou na minha lista de séries favoritas de 2020, e aqui nós temos Cidade da Lua Crescente, que eu ainda não fiz a leitura, preciso fazer, mas
Já estou aqui com uma prateleira praticamente completa com todos os livros da Sarah. Eu preciso compartilhar com vocês a minha experiência com os livros dessa autora, porque eu comecei a leitura, por exemplo, de Cor de Espinhos e Rosas, com zero expectativas em relação à história, os personagens. Li o primeiro livro, eu fiquei, nossa, vai ter esse casal e tudo mais. Aí, de repente, no segundo livro veio uma grande reviravolta, e no terceiro, uma reviravolta ainda maior. E o mesmo acabou acontecendo com Trono de Vidro, só que levou um pouco mais de tempo para ter toda aquela reviravolta da história. Mas a mensagem mesmo que eu quero deixar para os leitores que ainda não fizeram leitura dessas duas séries, ou da nova série dessa autora, é que quando você ler os primeiros livros, não pense que tudo aquilo que está sendo falado na história é verdade, ou até mesmo a história dos personagens, ou até mesmo aqueles casais que são, né, montados, eu diria, nos primeiros livros ou nos primeiros capítulos. Não leve tudo tão a sério, porque você vai ter ali grandes surpresas nos próximos livros da série, grandes reviravoltas que você vai pensar assim, meu Deus, eu não estava esperando que isso fosse acontecer na história. Então são livros que te surpreendem e principalmente prepara seu coração como leitor ou leitora, porque você vai ter fortes e altas emoções ao longo ali da leitura de todos os livros. Trono de Vidro foi um que no último livro eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo nessa história? Tanta coisa acontecendo que eu não sabia, assim, o que eu deveria realmente prestar atenção. Então são livros que, como leitor, prepara o seu coração. Nessa estante do meio nós não tivemos, assim, grandes mudanças nessas duas primeiras prateleiras, então aqui eu continuo, né, com os livros da Intrínseca, e aqui eu continuo com a minha plaquinha, que eu gosto muito, que ela fica realmente no meio das três estantes. Ela aparece em vídeos, ela aparece em fotos, e tem aqui um dizer muito bonito, então eu acabo sempre deixando ela aqui, não fiz alteração, e desse lado eu fiz, sim, alterações. Então aqui, antigamente, nós tínhamos, né, a série que era Cor de Espinhos e Rosas, que eu deixava aqui, e aqui na parte de baixo eu deixava, na verdade, todos os livros ali da Julia Quinn e mais outros livros também, porque esse acabava não ficando em destaque, né, na estante. Então o que eu fiz aqui desse lado foi, primeiro, deixar em destaque A Maldição do Tigre e também os outros livros da Colleen Houck, porque eram livros que ficavam nessa parte de baixo aqui, nessa estante do meio, e não tinham, assim, grande visibilidade. E como essa é uma das minhas autoras favoritas e também os livros têm uma diagramação muito bonita, eu pensei, por que não deixá-los aqui em destaque nessa primeira prateleira aqui dessa terceira estante. Então eu acabei deixando a série completa, e essa outra série da autora também, que é Deuses do Egito, muito boa, se você ainda não leu, leia, mas A Maldição do Tigre continua sendo a minha favorita, principalmente o último livro, que é um desfecho muito, mas muito bem desenvolvido. Já nessa parte de baixo não temos ali, né, nenhuma, eu diria, surpresa no processo de organização. É o mesmo processo de organização com Funkos, com edições comemorativas de Harry Potter, e também essa série aqui, que foi uma edição especial que eu acabei comprando, veio nesse box muito bonito, Animais Fantásticos e Onde Habitam. O processo aqui de organização continua sendo o mesmo. E esse foi o resultado final dessas duas primeiras aqui prateleiras, essas três estantes, que ficaram realmente bem coloridas e com os meus autores favoritos em destaque. Então você tem aqui todo um processo de organização que visa mesmo expor aqueles livros que têm uma diagramação muito bonita ou que tem um significado também muito especial na minha trajetória como leitora. Agora vamos falar sobre essa nova organização dessas três últimas aqui prateleiras, essas três estantes. É uma organização, eu diria, bem mais difícil se comparada com as prateleiras de cima, porque lá eu sei que elas terão grande visibilidade, então eu acabo colocando, né, livros, séries, e são autores normalmente que eu tenho vários livros, então eu consigo preencher praticamente uma prateleira inteira. Já aqui na parte de baixo eu acabo colocando os demais livros de séries bem pequenas, ou autores que lançaram também poucos livros aqui no Brasil, então eu acabo deixando todos esses livros aqui organizados por tamanho. Eu vi que muitas pessoas comentaram lá no Insta, na foto que eu tenho dessas três estantes aqui, falando um pouquinho sobre a organização e que os livros têm o mesmo tamanho, meu Deus do céu, mas é porque eu faço realmente a organização também pensando nisso. As séries que são mais pequenas, que têm os livros mais curtos, eu diria, e aí você tem já os livros com o mesmo tamanho aqui nessa parte de cima. Então o que eu fiz aqui foi mudar um pouquinho esse processo de organização e visibilidade. Então aqui nessa parte do meio eu acabei colocando todos os livros que tem um pouquinho dessa temática de vampiros e também, né, Crepúsculo, que acabou sendo lançado aqui Sol da Meia-Noite, e no fim do dia os livros acabam tendo os mesmos detalhes aqui na diagramação. Já desse lado aqui eu coloquei outras séries que estavam em destaque desse lado, nessa prateleira, então eu acabei deixando elas em destaque aqui nesse lado da estante. E aí nós temos Origem, que é um dos vídeos aqui no canal, uma das resenhas
que faz, assim, mais sucesso. É um vídeo que todo mundo gosta de comentar sobre a história, principalmente compartilhar um pouco sobre como foi a experiência de ler um livro desse autor, e várias outras pessoas pedem recomendação também, então é bem legal ver a interação de vocês, assim, nesses vídeos, que são focados especificamente na história de um único livro, então eu acabei deixando aqui Origem em destaque nessa prateleira. E aqui nós temos já uma prateleira voltada mais para essa parte de romances. E aí eu deixei em destaque Julieta, que é um livro que eu vi outras pessoas comentando também na foto das estantes, que é raro você ver alguém falando sobre esse livro, mas é um livro que fez parte da minha trajetória como leitora, bem no comecinho, nos estágios iniciais. E é um livro muito bom que mistura ali passado e presente, mas a autora sabe construir a história de uma forma que faça sentido, o que é muito difícil quando você está falando ali, né, de dois tempos diferentes e personagens diferentes, realidades diferentes. Então, se você ainda não leu Julieta, leia. Inclusive, tem outro livro dessa autora que eu deveria ter feito a leitura dele no mês de novembro, mas vou acabar fazendo a leitura agora no mês de dezembro. Mas espero que ele também entre na minha lista de favoritos, assim como Julieta acabou entrando. E a estrutura dessas últimas prateleiras é com uma decoração bem simples, só realmente nessa estante do meio que eu consigo fazer algo diferente nessas últimas aqui prateleiras, mas no geral é sempre uma série de livros aqui, mesmo tamanho, um gênero parecido, e em alguns momentos não dá pra fazer isso, como por exemplo nesse caso aqui, que nós temos livros com o mesmo tamanho, mas com gêneros bem diferentes. E aqui na parte do meio eu coloquei a seleção em destaque, não está completa. Então aqui, como vocês podem ver, The Kiss of Deception acabou ficando nessa fileira de livros, porque agora ele não está mais em destaque, e sim, né, A Maldição do Tigre. Ali em cima somente os livros da Julia Quinn, aqui Corte de Espinhos e Rosas e Tronos de Vidro, então eles acabaram ficando aqui para dar a oportunidade para outros livros terem destaque aqui nas estantes. E aí nós temos as demais séries, temos também livros do gênero, né, de autoajuda aqui, que são poucos, não sou assim tão fã de livros desse gênero, mas acabei fazendo a leitura de alguns muito bons nos últimos meses, e foram livros que me ajudaram nesse processo aí de desenvolvimento, seja do lado pessoal ou profissional. E aqui embaixo a estrutura é similar, eu diria, em relação às prateleiras, porque aqui desse lado eu tenho sempre um quadro, aqui eu tenho a tampa de uma caixa que eu recebi da Saraiva, eu acabei deixando só a tampa da caixa mesmo, sem a caixa, e aí eu sempre busco deixar algum livro em destaque, a tampa da caixa e os demais livros. Eu costumo não colocar tantos livros aqui nessas últimas prateleiras, porque pega muito pó e acaba afetando mesmo a qualidade do livro. São livros mais antiguinhos, que estão com as páginas bem amareladas, que mostram mesmo, né, sinais do tempo, quanto tempo eles estão por aqui nessas estantes. Então essas são as últimas prateleiras aqui, que compõem essas 3 estantes e a minha nova organização, que irá me acompanhar ao longo do próximo ano. E assim terminamos mais um tour pelas estantes aqui no canal, o último de 2020, dessa vez foi um tour mais rápido, mostrando qual é o meu novo processo de decoração, mudança de livros, autores também. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários como vocês organizam suas estantes, ou se vocês pretendem mudar a organização para o próximo ano. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!